sempre foi pessoas. Deus constituiu como igreja pessoas e não lugar. Está escrito no livro de Hebreus. A qual casa somos nós? Hebreus capítulo 3. A casa de Deus deve ser você. A casa de Deus jamais será um lugar. A casa de Deus não pode ser um lugar, não pode ser parede. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem tampouco aceita ser servido pelas mãos humanas. Deus não é servido pelas mãos humanas. Pelas mãos humanas e nem aceita que os homens construam uma casa para Deus. A casa de Deus, se não for você, não é outro lugar. Se você não é a casa de Deus não é na igreja católica. Se a casa de Deus não é você, a casa de Deus não é a Assembleia. Se a casa de Deus não for você, não é nem outro lugar. Atos 17 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é bem claro. Deus não habita em quatro paredes. A casa de Deus somos nós. Casa de Deus não é um lugar. Segundo a Bíblia, o vosso corpo é o templo de Deus. Segundo está escrito em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que o vosso corpo é templo, ou seja, é morada de Deus, e que este corpo não é proveniente de vocês mesmos. É isso mesmo, o corpo não provém a você. Você não é dono do corpo, o corpo pertence a Deus. E a Bíblia fala que aquele que destrui o templo de Deus também será destruído por Deus. Uma geração maliciosa, uma geração imoral, uma geração sodomita destrói o templo de Deus, ao qual o corpo. Uma geração de feitiçaria, uma geração que na verdade entrega os seus caminhos a bebedeiras, uma geração que não obedece a Deus, mas estão na verdade se tornando moradas de demônio. Jesus fala, ou vocês são morada de Deus, ou na verdade são morada de demônio. O corpo é templo e morada de Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, a Bíblia fala que Moisés foi fiel em sua casa. E Cristo sendo fiel à sua própria casa, em seu templo, a qual casa somos nós. Porque, segundo declarou Jesus, em 3 dias seria destruído o templo e ele construiria um novo templo. O novo templo que Jesus falava era a casa do seu corpo. Ou melhor, o seu corpo era o novo templo que Jesus falava, que seria a nova morada de Deus, a nova casa de Deus. A nova casa de Deus não é lá em São Paulo, no templo de Salomão. Lá não é a casa de Deus. Lá Deus não habita. Lá é uma grande Babilônia. A grande casa de Deus não é lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Lá não é a casa de Deus. A casa de Deus deve ser seu corpo. A morada de Deus não é na Assembleia, não é nas grandes catedrais construídas pelos homens. As pessoas se esquecem que Deus não habita em paredes, mas Ele procura verdadeiros adoradores. Jesus fala assim, que casa me construireis? Sendo que Deus construiu todas as coisas. O céu é o lugar da sua habitação, a terra é o estrado dos seus pés. Como que você pode ir para a casa de Deus? Então você está preparado para ir para o céu? Porque lá é a casa de Deus. Se você quer ir para a casa de Deus, precisa se arrepender. A casa de Deus é o céu. Se você está preparado para ir para a casa de Deus, amém, siga adiante, pois a morada de Deus é o céu. Aqui na terra, o corpo é templo, aonde Deus habita. Mas no céu, a casa de Deus de descanso é a nova Jerusalém. O céu de glória, a qual Jesus preparou para todos aqueles que amam sua vinda e o seu reino. Você tem amado a vinda de Jesus? Você tem desejado pela vinda de Cristo? Você tem aguardado a vinda de Cristo? É isso mesmo. As pessoas não aguardam a vinda de Cristo. As pessoas, de um modo assim, não geral, mas de uma forma isolada, pelo menos a maior parte, não almejam, não esperam a vinda de Cristo e nem tampouco se preparam para o dia do Senhor. Mas a Bíblia fala, prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Se prepare para se encontrar com Deus
O Senhor esteja preparado, ó moradores da terra, moradores de Goiânia, estejam preparados para encontrar-se com Deus, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. A Bíblia fala que quando verdes que já estão do lado de fora, será tarde demais, porque um dia a porta vai se fechar, aí será tarde. Aí as pessoas vão falar: Senhor, mas em teu nome fizemos maravilha. Aí vão dizer: Senhor, curamos em teu nome, fizemos muitas coisas em teu nome. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, para o fogo eterno, preparado para o diabo, preparado para os demônios, para os anjos caídos, é o inferno. Mas Jesus vai dizer para essas pessoas que na verdade nunca conheceram. Ele dirá: vocês que praticam iniquidade, eu nunca conheci vocês. Deus não conhece as pessoas que praticam iniquidade. Há muitas pessoas que dizem conhecer a Deus, mas em que na verdade não são conhecidas de Deus. Porque os que praticam iniquidade, Jesus falou que não conhecem a Deus. Mas Jesus falou: apartai-vos de mim. Ele dirá na última hora aos rebeldes, aos infiéis, aos prevaricadores, aos adúlteros, aos imorais, aos homicidas, aos incrédulos, aos feiticeiros, aos iníquos. Jesus dirá: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, para o fogo eterno. Já pensou ouvir essas palavras da boca de Jesus? Dolorido, não é mesmo? Ouvir essas palavras da boca de Jesus será pior do que qualquer dor que você já sentiu nessa vida. Porque serão as últimas palavras ouvidas da boca de Jesus. Você já imaginou como última palavra ouvida da boca de Jesus: se afasta de mim? Você que está praticando a iniquidade, você que tem praticado tais iniquidades. É isso que muitas pessoas me ouvem agora, ouvirão da boca de Jesus. E é lamentável saber que eu estou pregando para muitas pessoas que estão ouvindo, mas em que na verdade não vão fazer questão de seguir a Jesus Cristo. É lamentável saber que eu estou fazendo igual Noé fez, pregou para uma geração que foi condenada. Noé pregou para uma geração por 120 anos, a mesma geração foi condenada, a mesma geração foi levada pelo dilúvio. Por quê? Porque não deram ouvidos. A Bíblia fala que não perceberam até que veio o dilúvio. Isso é lamentável. Mas Jesus falou assim: vocês serão minhas testemunhas, começando por Jerusalém, indo até em todos os confins da terra. O Evangelho é pregado como testemunha. Lá em Mateus 24, versículo 14, Jesus fala: este Evangelho, este daqui, o puro, verdadeiro, este Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, em testemunho a todas as nações, e em seguida virá o fim. O fim vem em seguida. Quando esse Evangelho está sendo testemunhado, ele é uma testemunha contra ou é a favor. Essas palavras hoje são anunciadas contra e a favor. Você sabia que as palavras de Deus, quando elas são anunciadas, elas são um testemunho contra os que não praticam, contra os que na verdade não seguem a Jesus, ou seja, os que não reconciliaram com Jesus estarão perdidos. Mas essas palavras são a favor daqueles que seguem a Jesus, daqueles que na verdade entregam-se os seus caminhos a seguir o Cristo verdadeiro. Por isso Jesus fala: eu não vim para julgar o mundo, mas porém as palavras que vocês têm ouvido, estas palavras irão julgar no último dia. Jesus não veio para julgar este mundo agora, mas este mundo será julgado no último dia, mediante as palavras de Deus, a qual foi pregada em testemunho. As palavras de Deus, a qual foi pregado em testemunho a todas as nações, a todos os que ouviram, elas serão contra ou serão ao teu favor. Por isso verifica se você se encontra sendo fiel a Jesus Cristo, ou se não. Busca a fidelidade com Deus, busca voltar ao primeiro amor, busca arrepender-se, lembrar onde caiu e levantar-se, para que quando o Senhor vier sobre ti,
possa te colocar o bem da vida eterna, que é a salvação e não a condenação pela rebeldia. Busca se certificar a quem tem seguido. Busca se certificar que o Senhor é quem você tem servido. Jesus, ele fala: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Ou seja, estão chamando Jesus de Senhor, mas não estão se sujeitando a Jesus. Ou seja, o que adianta falar que Jesus é Senhor e não se sujeitar ao Senhor? O que Jesus fala assim: se Deus é o vosso Pai, se Deus é o vosso Pai, aonde que está a sua honra? Se eu sou o vosso Senhor, aonde que está a obediência? Aonde que está a obediência de Jesus, a qual você chama o Senhor? Aonde que está a sujeição ao Cristo, a qual você chama de Senhor? Jesus fala: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que têm feito a vontade de quem? De quem que nós devemos fazer a vontade? A quem que a Bíblia fala que nós devemos fazer a vontade? Do Pai. Então nem todos que chamam Deus de Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou seja, a Bíblia nos dá uma declaração de quem será salvo. Assim como a Bíblia diz quem não será salvo, a Bíblia também declara quem não será salvo. A Bíblia declara quem será salvo e quem não será. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7 de Mateus, Jesus está dizendo: nem todos os que me chamam de Senhor herdarão o reino dos céus. Aí naquele dia falaram assim: Senhor, naquele tempo, muitas maravilhas fizemos em teu nome. Dirão naquele tempo: Senhor, fizemos muitas coisas em teu nome, curamos, profetizamos. E Deus dirá: é mesmo? Apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e dos seus anjos. Ali haverá pranto, ranger de dentes, quando perceberem que é tarde demais. Não deixa para quando for tarde demais. Não deixa para quando for tarde demais. Tarde demais será quando descer o pó, quando descer a sepultura. Será tarde demais. Porque após a morte tem um juízo. Livro de Hebreus fala: o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Todo homem morre uma vez. Ele não fica reencarnando uma vez, e reencarna a segunda, e vai reencarnando uma próxima. Não, a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que morre uma vez e segue a juízo. Ah, morre e então segue ao purgatório. Mentira, segundo a Bíblia é juízo. Juízo, segundo a Bíblia, é aonde o homem receberá sua sentença, onde o homem estará diante de Deus para receber, segundo os feitos de seu corpo, o céu ou o inferno. Ou estará no lugar de condenação, ou estará no lugar de salvação. Por isso escolhe a quem tu vai servir, porque é uma grande fábula você acreditar que, ainda que morreu errante no pecado, ou ainda que pereceu em seus pecados, faz uma missa de sétimo dia e pronto, ali vai sofrer as consequências e depois vai ser salvo. Uma grande mentira. Segundo a Bíblia, Jesus fala: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele faz com que o pecado seja tirado das pessoas. Mas é agora, porque Jesus é o socorro presente agora, e também na hora da morte. Socorro é Jesus. Ou seja, aí, se há um purgatório, é agora. Se há um purgatório, ou seja, uma purificação dos pecados, é em Cristo. Não é num lugar que você vai purificar dos seus pecados, mas é em Cristo, pois Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Não é o purgatório que tira o pecado. Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar o purgatório na Bíblia. Não encontra o purgatório na Bíblia porque não existe. Se existisse, estaria lá, mas não está. Se Deus tivesse criado o purgatório, estaria lá na Bíblia, mas não está. Assim como se Deus também tivesse criado a missa de sétimo dia, Jesus teria declarado abertamente, porque ele não pregava nada oculto.
escondido, mas ele disse: eu preguei a vocês abertamente todos os dias, nas sinagogas, nos magistrados, nas ruas, preguei abertamente todas as coisas e não ocultei nada a vocês. E agora vocês querem a mim prender homem justo que diz a vocês a verdade? Jesus não ocultou nada. Quem faz isso é as organizações secretas, é a maçonaria. O cristão ele não oculta nada, o cristão não deve ocultar nada, o cristão não deve pregar nada em oculto, em quatro paredes, mas fazer o que Jesus falou, anunciar de cima dos telhados a todas as pessoas, como diz no livro dos profetas: quer ouçam ou deixem de ouvir, prega e anuncia suas iniquidades, porque eles são casa rebelde. Como Jesus falou, deve-se pregar a tempo e fora de tempo as palavras de Deus. As palavras de Deus estão sendo pregadas agora em testemunho. Está sendo pregado fora de tempo, em testemunho aos que me ouvem. Serão essas palavras no último dia. Por isso arrependam-se, queiram arrepender-se, queiram deixar os maus caminhos, queiram converter-se, para que não venham perecer. A Bíblia fala que Jesus veio ao mundo para que o mundo não venha perecer, mas antes que possa alcançar a vida eterna. João 3,16 é um livro, um versículo tão falado e tão lembrado pelas pessoas, mas pouco praticado, onde Deus deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, Jesus foi enviado para que nós não venhamos a perecer descendo ao inferno, mas para que possamos ter salvação, ou seja, vida eterna. Mas a questão é, quantos estão buscando por isso? Quantos na verdade estão dando e se empenhando ao seu máximo por isso? Raramente, são poucos que se empenham pela salvação. As pessoas acham que Deus coloca no bom lugar, só basta fazer o bem e pronto. Isso é coisa de espiritismo, não é o cristianismo. Isso é coisa de dogmas, tradições, mas não é o cristianismo. Segundo a palavra, nós somos salvos pela graça mediante a fé e não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então não são as suas obras que vão te colocar no bom lugar, não é o seu bom coração que vai te colocar no bom lugar. A Bíblia fala que o coração ele é mau, e o coração perverso, quem o encontrará? Por isso, guarda o teu coração, porque de tudo que você deve guardar, guarde teu coração, porque o coração é a entrada e saída da vida, pela qual procede furtos, adultérios, roubos, bebedeiras, mentiras, orgulhos, feitiçarias. Tudo procede de um coração mau, de um coração em que as pessoas não guardam para Deus. Guarde seu coração, ou seja, guarde seus olhos, o seu ouvido, guarde como sendo você morada de Deus, como sendo a casa em que Deus habita, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus procura uma casa, ou seja, verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, não os que adoram Rainha do Céu, porque os idólatras serão lançados no inferno. Rainha do Céu não deve ser glorificada e honrada, mas a Bíblia fala que todos devem honrar a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Se toda a honra é a Deus, então cadê a honra para a Rainha do Céu? Se toda a honra é para Deus, aonde que está a honra da Maria? Aonde que está a honra da Maria, se toda a honra é para Deus? Aonde que está essa honra? Ela está na mão de Jesus. Ou seja, toda a honra é a Deus, não a Rainha do Céu. Mas a Bíblia fala que todos nós devemos honrar a Deus. A Maria honrou a Deus. Se você segue ela, então faça o mesmo que ela fez. Tudo que ela fez foi honrar a Deus. Ela não foi honrada, não foi levada aos céus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a qual é o Filho de Deus. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, ou seja, senão o próprio Cristo. Essa declaração é verdadeira e fiel. Verdadeiro e fiel são todas as palavras de Deus. Seja Deus único verdadeiro, o homem mentiroso.
está após a mentira, o engano, mas a verdade de Deus prevalece. A verdade de Deus é a palavra. Jesus fala em João 17, versículo 17, tua palavra, Pai, é a verdade. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 5. Portanto, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém te engane com filosofias, contradições. Ninguém vem te enganar com tradições idólatras, contradições feiticeiras, com caminhos vãos. Porque a Bíblia declara que por esses vem a ira de Deus. São dois andares. E tem uma coisa que aborrece ao coração de Deus, é o engano. Tudo para o seu bebê. O caminho de engano, o caminho de perdição, o caminho de heresia. Aborrece a Deus. Não aborreça a Deus, mas dá-lhe graça, dá-lhe honra e glória, porque é chegada a hora que a Bíblia fala, não sejam seus companheiros, porque em outro tempo eram trevas, mas vocês agora são luz no Senhor. Andem como filhos da luz. Andem como filhos da luz e não em trevas. Luz, lâmpada para os pés é a palavra de Deus. Verdadeira luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Jesus fala, anda em luz e não em trevas. Disse Jesus, sou a luz desse mundo. Quem andar em luz, não andará em trevas jamais. Ou seja, se alguma vez você experimentar da dádiva de Deus, jamais você vai querer voltar às trevas. Se você andar uma vez na luz com Jesus e descobrir o que é isso, você não vai querer voltar jamais para esse mundo de trevas. Por que as pessoas voltam para esse mundo de trevas? Porque tudo que elas conhecem é uma religião, elas não conhecem Cristo. Por que as pessoas voltam para esse mundo de perdição, de treva? Porque tudo que elas conhecem são dogmas e tradições, e não Cristo, não a Bíblia. Andeis em luz e não em trevas, porque em outro tempo vocês eram trevas. Isso antes de converter, o homem é treva. Até o dia em que o homem não se converte, ele é treva. E a sua mente, ela revela isso. Em que trevas você está andando? E eu pergunto, você está andando em luz ou em trevas? A sua mente, ela revela quais trevas você está andando, se trevas ou luz. Porque a Bíblia fala, tudo que honra, aquilo que glorifica a Deus, pensem nisso, e nisso falai, nisso pensai. O homem que vive em trevas, sua mente é maliciosa. O homem que vive em trevas, o seu caminho é perverso. O homem que vive em trevas, ele pois vive em idolatria, vive se embebedando. O homem que vive em trevas, vive adulterando. O homem que vive em trevas, ele nunca conheceu a Deus. E se conhecer a Deus e voltou a essas trevas, a Bíblia fala que é impossível que ele seja renovado de novo. Porque o fruto do Espírito de Deus está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, mas também reprovando aquilo que não é agradável ao Senhor. Somente pelo Espírito de Deus nós podemos reprovar aquilo que não é agradável ao Senhor. Porque quando nós não temos o Espírito de Deus, nós aprovamos aquilo que é desagradável a Deus. Por que as pessoas aprovam aborto? Porque é o espírito de trevas. Por isso também vou aprovar as crianças mudarem de sexo, como vemos isso nos dias de hoje. Por isso vão aprovar a ideologia de gênero, vão aprovar tudo quanto é mal aos olhos de Deus, porque não se importam com a vontade de Deus, mas antes seguem paixões infames de seus corações. Mas o Espírito de Deus
está em toda bondade, está em toda verdade, em toda justiça. Ou seja, Deus não folga com a justiça, e Deus também não folga com a verdade. Mas antes Deus vela para cumprir com a sua justiça e com a sua verdade. E o Espírito de Deus, Ele aprova o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? O que é agradável ao Senhor? Malícia não é agradável ao Senhor. Bebedeiras, não. Isso não é agradável ao Senhor. Mas a Satanás sim. Por isso procura buscar o que é agradável ao Senhor. Procura buscar o que é agradável não a ti. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Há caminhos que parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de perdição. São caminhos que conduzem ao erro e à condenação. Procure buscar o que é agradável a Deus. Procure se afastar da vida de adultério. Procure abandonar a embriaguez. Procure buscar o que é aprovado a Deus. Não o que é aprovado pela cultura. A cultura ela aprova tudo isso. Mas por Deus é reprovado. A cultura aprova aborto, a cultura aprova bebedeira. A cultura deste mundo ela é maligna. A cultura deste mundo ela é perversa. A cultura deste mundo é as pessoas se embebedar, assistir futebol, é as pessoas elas imoralizarem a mente das crianças através de tais músicas imorais e profanas. A cultura deste mundo ela é profana, ela é imoral. A cultura deste mundo, ela é indecente, ela é diabólica, ela é idólatra. Mas a Bíblia fala que nós devemos buscar o que é agradável a Deus. É isso que você está buscando nessa manhã? Eu vejo várias lojas, várias pessoas, mas o que na verdade você busca em primeiro lugar? O que você tem buscado como prioridade? O que é aprovado e agradável a Deus? Ou que agrada ao teu coração? Pense bem nisso, porque do destino a qual tu vai é céu ou inferno. Escolhe hoje, se decida aonde passará a eternidade, céu ou inferno, em quem você tem, do que você tem colocado sua confiança. Jesus ele está às portas. Arrependa-se porque o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz e lançada no fogo.